paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que fortalece, a palavra que tem direcionamento vitorioso para mim e para você. É a palavra do Senhor. Faz 20 anos que eu conheço essa palavra. Faz 20 anos que esse Deus maravilhoso se revelou a mim, que me trouxe para o seu altar, e eu só tenho a agradecer. Toda honra e toda glória para Ele. Amém? Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Davi, a sua história, o seu legado. Lindo. Uma história de um homem que adorou Deus na alegria, na dor, na tristeza. Na hora que falhou, que o Senhor cobrou, continuou sendo adorador. Reconheceu o seu erro. Nunca saiu da presença do Senhor, porque quem realmente conhece o Senhor se entrega a Ele. Passamos por lutas com certeza, com Cristo ou sem Cristo, mas com Cristo tem o livramento, com Cristo tem a orientação, com Cristo tudo é novo. Amém? O título é Deus só faz o melhor. Aconteceu um episódio na vida de Davi, onde eu vou ler aqui, onde eu iniciei o capítulo 12 de 2 de Samuel, e hoje eu termino ele. Hoje eu vou do 21 ao 24, e a gente vê a história que aconteceu com ele, com o primeiro filho de Betseba, né? Porque ontem eu li onde ele pecou, onde quando Urias faleceu, ele trouxe Betseba para perto dele, que ele mandou matar. Mas ali ela engravidou, mas ali o Senhor começou a cobrar, para ele entender que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas mesmo a pessoa no pecado, Deus cuida, Deus dá livramento. E Deus começou a trabalhar na vida de Davi. E aqui em 2 Samuel 12, do 21 ao 24, aconteceu algo muito lindo, que é uma orientação, um ensinamento de Davi, uma experiência dele com Deus para nos ensinar. O verso, eu terminei ontem, eu parei no 20, né? 2 Samuel, do 12 ao 20, o 20 diz: Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Qual foi a hora que Davi se levantou? Quando ele soube que o filho de Betseba, que ele aguardava, tinha falecido. Veja que coisa interessante. Aí no 21 diz: E disseram os seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, a criança te levantaste e comeu pão. Porque antes ele orou, ele jejuou por ela, mas o Senhor não quis deixar ela, o Senhor levou. E naquela época, eu comecei a ler aqui em 1 Samuel, era normal alguém morrer e as pessoas orar, jejuar. E hoje nós sabemos que isso não é certo, né? A gente ora e jejua por uma causa, mas por morte não. Morreu, segue-se o juízo, o Senhor levou, o Senhor guardou. E o interessante é que mesmo naquela época, com esses rituais, com a cultura de orar e jejuar, Davi fez o contrário. Ele entendeu, isso é discernimento. Isso é quem começa a ter uma compreensão melhor, um discernimento, um entendimento da palavra. Ele orou e jejuou para que o Senhor não levaste, ele chorou. Mas quando ele soube que estava morto a criança, e disseram seus servos: Que isto é que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Interessante. Ele fez isso quando a criança estava viva. Por que eu estou dizendo interessante? Porque quando você vai ler o Antigo Testamento, você entende aqui em 1 Samuel, o início de 2 Samuel, que as pessoas oraram, jejuaram, choraram quando Saul morreu. Mas era uma tradição da época.
mas não era bom para eles, porque o Senhor, quando Ele leva, não tem mais como orar e jejuar. Ele levou. Por quê? Porque Ele sabe o dia de amanhã. Então, por isso que eu botei o título que o próprio Deus me deu. Deus sabe, Deus só faz o melhor. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Essa criança não ficou porque era o início que o Senhor ia trabalhar na vida de Davi e Betseba. Depois ia vir uma criança, mas essa tinha que partir. Então, se algo está dando errado na sua vida, se você lutou e não conseguiu, eu também, o Senhor sabe o melhor. Ele tem coisas melhores lá na frente. Vamos aceitar, descansar e dar glória a Deus. Ah, mas com fulano aconteceu, é verdade. Mas com você e comigo é diferente. Vamos deixar o Senhor trabalhar. Porém agora, o verso 23. Porém agora que está morto, por que jejuaria eu? Está vendo a compreensão dele? Poderei eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltaria para mim. Que lindo, né? Ele disse, olha, por que eu vou orar e jejuar? Ela partiu. Ela não volta mais. Mesmo que eu vá a ela está morta. Aí o 24 diz, então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Veja que no momento que a criança faleceu, Davi foi lá, levantou-se, comeu pão, né? E foi conversar, se ungiu, se lavou, e foi conversar com Betseba, foi consolar. Não diz qual foi o consolo, mas dá a entender que Deus sabe o que fez. Deus levou, tudo é dele, é para ele, ele mata, ele dá vida. Vamos continuar em frente. E quando ele continua em frente, em seguida veio Salomão, que a gente sabe que é a história de Salomão, o homem que Deus deu sabedoria, entendimento, conhecimento, riqueza, que ninguém na face da terra jamais ia ter novamente. Porque o que Deus fala e diz é perfeito. Então o Senhor sabia, né, o que ia fazer na vida de Davi, o filho que ia trazer para futuramente herdar o reino de Davi. Então Deus sabe fazer tudo perfeito e maravilhoso. Naquele momento aquela criança faleceu, porque também já era o início de um trabalhar de Deus na vida de Davi, por conta que ele, né, Betseba tinha um esposo, ele mandou matar. Primeiro ele fez toda aquela maquinação, aquele da trama, para ele voltar e deitar com Betseba, mas foi tudo ao contrário. Porque muitas vezes nós fazemos plano, se achamos muito inteligente, mas os nossos planos, quando são ruins, caem sobre nossa cabeça. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela se deita. E Davi achou que ia se dar bem. E deu tudo errado. Porque lá de cima o Senhor estava olhando. E o homem, querendo ou não, quem dirige os passos do homem é o Senhor. Naquele momento, perdão, tem algo aqui coçando. Naquele momento, aquela criança se foi e veio Salomão. Mas porque tudo é um projeto do Senhor. Primeiro filho com Betseba foi embora, ia vir outro. Então tudo que a gente for fazer, a gente diga se Deus quiser. Eu fico triste, fico assustada quando uma pessoa diz, não, eu vou fazer isso. Não, se Deus quiser. A nossa vida é um sopro. A gente não sabe até o dia que está. É errado fazer projetos? Não. Fazer sonhos? Não, de jeito nenhum. É certo. Mas tudo se for da vontade do Senhor. Porque no segundo Deus muda todos os planos. O mundo está na palma das mãos do Senhor. Olha o que diz aqui em Provérbios 16, 1 e 2. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, por mais que a gente faça preparações, né, projetos, mas a resposta final é dele. Aí o 2 diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Quer dizer, todos os caminhos para mim são bons e para você, mas o Senhor sabe o que é melhor. O Senhor pesa o espírito porque Ele sabe quando a gente está bem e quando a gente está mal. Quando a gente agrada a Ele e quando a gente não agrada. Quando a gente agrada a Ele, a gente sofre do mesmo jeito. Mas Ele está ali conosco e no tempo certo Ele nos honra. Porque não honrou Davi? Davi pecou, mas depois se arrependeu. É evidente que não voltou mais o pecado.
porque Deus também não tem um culpado por inocente. Você pecar e se arrepender é uma coisa, agora ficar com libertinagem com o Senhor já é outra coisa. Liberdade é estar na presença do Senhor com alegria, como Davi quando cantava, dançava, né? Se esbaldava de adoração ao Senhor. É uma coisa. Você está na presença dele para cantar, louvar, exaltar, engrandecer o nome dele, é maravilhoso. Agora com retidão, com seriedade, com dignidade. Cuidado com os pecados, achando, Jesus perdoa. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Davi era segundo o coração de Deus, mas chegou a hora da cobrança. E começou por essa criança que partiu. Vamos lendo mais adiante e vamos ver que houve muitas consequências na família de Davi. Então, que eu e você tenha liberdade em servir a Deus. Agora, não libertinagem. Não confundir a liberdade que o Senhor nos dá para nos ser libertino com Ele. Agir com imprudência, com pecado, achando que Ele está concordando e Ele não é conivente com o erro. Chega uma hora que Ele cobra e a cobrança dele dói. O beliscão dele é uma ordem dele. E uma ordem dele, o negócio fica sério para o nosso lado. Então vamos ter liberdade para adorar. Vamos ter liberdade para buscar. Mas vamos também agradecer quando as situações difíceis ocorrer. Porque depois que essa criança morreu, Davi levantou-se, se ungiu e foi consolar Betseba. Porque ele sabia que não podia fazer mais nada. Tem pessoas que perdem um parente e ficam revoltados com Cristo. Está errado. Eu também vou partir, você vai partir. Se o Senhor levou a pessoa jovem ou velha, é do dia que Ele quer. A gente dói, chora, fica uma tristeza, depois guardamos a saudade, fica uma saudade, mas sabendo que está tudo no controle de Deus. Por tudo das graças, porque essa é a vontade do Senhor. Não é assim, perdão que eu vou tomar água, eu estou com a garganta ruim. Então, a gente sabe que tudo é a vontade de Deus. Não temos que murmurar, que reclamar. Não, a gente chora, dói, mas a gente levanta a cabeça e continua. Porque quando Davi entendeu que a criança tinha falecido, ele não jejuou mais. Ele levantou-se e foi consolar Betseba. Isso é uma lição para mim e para você. Então, lembre-se aqui em Provérbios 16, 1 e 2 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. A última palavra quem dá é o Senhor. Aí o 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Quer dizer, tudo para a gente que a gente projeta e pensa, acha que é bom, que é puro. Mas o Senhor pesa o espírito, porque o Senhor sabe o que está certo e o que está errado. E o que a gente está fazendo hoje, as consequências lá na frente. Então, o Senhor, muitas vezes, a gente pede algo pensando que está pedindo uma coisa maravilhosa e está pedindo uma pedra. E o Senhor dá livramento. Aí, por falta de prudência, por não ler a Bíblia, começa a murmurar. E a murmuração não agrada ao Senhor. Aí, Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho. É tudo que eu tenho que falar aqui. Mas o Senhor lhe dirige os passos. A gente projeta, a gente tem sonhos, a gente tem projeto. Mas sabendo que quem dirige os nossos passos é o Senhor. Perdão. É o Senhor que dirige os nossos passos. A última palavra é dele. Então, nós adoramos ao Senhor, Ele dando algo e não dando. Nós adoramos ao Senhor na alegria e na tristeza. Porque Davi, essa criança, partiu. Mas Davi não se revoltou. Foi consolar Betseba e em seguida chegou Salomão. Aqui em João 13, 7 diz: respondeu Jesus e disse-lhe, veja quem disse foi Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então, o que ele faz na minha e na tua vida, muitas vezes a gente fica sem entender. Choramos, ficamos tristes, mas depois, lá na frente, a gente vai entender. Por quê? Quem é onisciente, onipresente e onipotente é o Senhor. Quem conhece o dia de amanhã é o Senhor. Quem sabe o que é melhor para mim e para você é o Senhor. Então, muitas coisas que não acontecem na nossa vida, Ele sabe todas as coisas. Lembre-se do título, Deus só faz o melhor.
Deus, ele só faz o melhor. Porque ele não permitiu que a criança continuasse. Mas depois mandou Salomão, que virou o rei, que foi o sucessor de Davi. Então amanhã tem algo melhor para você. O que você e eu sonhou tanto, chorou tanto, clamou tanto, mas amanhã vem um Salomão. Esse Salomão pode ser um presente que a gente nem espera. Deus é o Deus que surpreende na terra. Deus é o Deus que realiza sonhos, mas do jeito dele e no tempo dele. Eclesiastes 3 fala que tudo é um propósito debaixo da terra, que o Senhor tem um propósito com cada situação. Então ele tem um propósito com a minha história e tem um propósito com a tua história, mas é no tempo dele. Lembre-se do título? Deus só faz o melhor. E veja o que ele disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então é tanta coisa, tanta indagação, tanto questionamento, não é verdade? Coisas que estão acontecendo que você jamais imaginaria que ia passar. Outras que você está assustado, assim, sabe? Pasmado ou pasmada, sem palavras. Mas amanhã ele te responde. Porque ele é o maior arquiteto da minha vida e da tua vida. Ele é o Deus que criou os céus e a terra e cada ser humano, iniciando por Adão e Eva. Ele é o Deus que conhece nosso futuro, nossa trajetória aqui na terra. Ele também conhece o meu limite humano e o seu limite. Ele sabe o que a gente suporta e o que a gente não suporta. A gente não sabe. A gente pensa que sabe. A gente vai olhar aquela situação e diz, eu agiria daquele jeito. Mas com você e comigo vai ser diferente. Às vezes aquela pessoa está agindo de uma forma que a gente agiria pior do que ela. Mas costumamos dar uma de super-homem, não é verdade? Muitas vezes julgar, dizer, se fosse comigo é assim, assim. É não. Porque às vezes aquela pessoa naquela situação, ela está fazendo a coisa certa. Ela é mais forte do que eu e você. E se eu e você agisse naquela situação, seria pior. Como também tem situações que a gente passa, que as pessoas julgam, mas no nosso lugar seria muito pior. Então Deus só faz o melhor. Aquilo que veio e que se foi Deus que te deu livramento e a mim também. Aquilo que a gente sonhou, clamou, buscou e não aconteceu, foi livramento. Lembre-se que Davi orou, chorou por essa criança, mas ela partiu. Então, tudo é um propósito de Deus. Agora Deus só faz o melhor. Que eu e você não esqueça desse detalhe. Aqui em Hebreus 12, o 6 e o 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ele corrige o que ama. Davi, naquele momento, quando ele levou aquela criança, estava corrigindo ele, porque ele o amava, porque era filho. Eu e você, quando passamos por situações que dói, que choramos, é porque ele está corrigindo, ele nos ama, ele quer o melhor para nós. E no grande dia vamos morar com ele na glória. Então não reclame, não murmure, cuidado com suas palavras, eu também. A Bíblia manda a gente vigiar para depois orar, né? Então a gente não sabe de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E às vezes a correção é pela nossa falha, pelos nossos erros do passado. Vem cobrança, mas é por melhor, porque Ele nos ama. Aí o 7 diz: se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Se a gente suportar, ele nos trata como filho. Porque que o filho há quem o pai não corrija? Não é verdade? Todo aquele que é filho, que o pai vê que errou, ele corrige. Mas ele corrige para o bem. Veja que o filho pródigo, ele foi embora, o pai deixou, mas recebeu ele de braços abertos. E é a mesma coisa que o Senhor faz. Nos recebe de braços abertos. Mas aquele filho já tinha sofrido bastante quando perdeu tudo. Já era a correção do pai. Então, aquele que ele ama, ele corrige. Davi chorou, jejuou, mas o Senhor levou o filho, porque estava corrigindo ele, Betseba. Então, o Papai do Céu sabe tudo o que faz. Agora, não esqueça, Deus só faz o melhor. Amanhã continuaremos nessa história maravilhosa, nesse legado de Davi, que ensina a mim e a você. Quando eu mudo, porque eu passo um dia e prego em outro livro,
é ordem do Senhor. Mas quando Ele permite, eu continuo até a gente terminar a história de Davi. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.